uma conversa mais descontraída mesmo, para não parecer muito uma entrevista, sabe? Então, enfim, você gostou de algum comentário, a gente fala sobre o comentário que você fez, tenta transformar isso mais numa conversa, beleza? Conversa. Isso, então vamos conversar. Então vamos conversando, fazer a abertura então, e aí a gente já começa. Só esperar alguns segundinhos aqui para pegar o ruído. Beleza. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Psicopauta. Estamos aqui em mais um episódio. Dessa vez eu estou com Daniel Amar Pérez, professor de filosofia na Unicamp e psicanalista, para falar sobre um tema que é psicanálise, filosofia e ciência. Relações e paralelos entre esses três lados, né, desses três estudos na vida humana. E aí, antes da gente começar essa conversa, eu queria só lembrar vocês de ir lá conhecer nosso trabalho que a gente faz no Instagram, divulgando psicologia, fazendo textos também, para a gente produz textos semanalmente. E se você gostou do conteúdo desse episódio, segue a gente aqui no Spotify também, vem conhecer mais o restante dos episódios, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, primeiro, Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar participando, ter aceitado, ter topado, né, tá aqui nesse espaço. Você gostaria, primeiro, vamos começar, né? Se apresenta aqui para quem está ouvindo você, fala um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui, é professor da Unicamp, é professor de filosofia, né? É psicanalista, como você chegou nesse mundo todo aí que você se encontra? Bom, eu queria agradecer primeiro o convite de Lívia e Rafael. Muito obrigado por me convidar a conversar com vocês e poder repensar algumas coisas, assim como essas que você também colocando. Como cheguei até aqui? Até aqui eu cheguei de ônibus, para ser sincero. Peguei um ônibus em Rosário, hacia onde eu nasci, e cheguei em São Paulo, em Tietê, de ônibus. Depois de umas 40 horas de viagem. Nossa. E aí depois peguei outro ônibus de Tietê, de São Paulo, e vim até aqui, onde eu estou agora, que é Barão Geraldo. Bom, fui para Campinas, em Campinas peguei outro ônibus e cheguei até aqui. Caminho bem difícil, então, de ônibus aí. De ônibus foi. No ano 1994, que cheguei já para ficar. Tinha vindo antes, mas já cheguei para ficar. Na verdade, ia ficar 2 anos e acabei, até agora, estou aqui mesmo. Você chegou para ser professor mesmo? Não, eu vim aqui a fazer mestrado, na verdade. Eu estava trabalhando na Argentina como... É um cargo na universidade que é jefe de trabalhos práticos. As disciplinas universitárias en Argentina son como en Europa. Son piramidales. Tem un profesor titular, profesores adjuntos y jefes de trabajos prácticos, que son los que trabajan los textos, serían los monitores, que trabajan los textos directamente con los alumnos. Tu profesor da aula, os profesores adjuntos también dan parte de esas aulas y los jefes de trabajo práctico, que era mi caso, pegábamos comisiones que eran de 20 alumnos, 60 alumnos, porque inclusive después de la pasaje da ditadura para a democracia, na democracia se liberou a entrada na universidade. A Argentina é assim até o dia de hoje. Eu ia comentar isso até, pelo que chegou essa informação para mim pouco tempo atrás, de que o ingresso, né, na universidade na Argentina é diferente daqui no Brasil, não tem os vestibulares, essas coisas, né? Não, você termina a escola e vai para a faculdade, na disciplina que você quiser fazer. Na época da ditadura havia vestibular, como aqui. Você tinha que concorrer uma vaga. Quando todos os que militamos contra a ditadura, militamos também para a abertura das escolas e das universidades. Então, consideramos que se o Estado preparava a um estudante e considerava que esse estudante concluía
o colegio secundario, colegial, ¿no? Entonces, si concluía era porque estaba apto para para o próximo passo, ou ir a Sim, trabalhar, faz sentido. ou ir para a universidade. Você não precisava fazer outra prova, mais outra prova. Se terminou é porque já estava apto. Então, o que entendimos era que o problema não se resolvia fazendo uma prova, sino ampliando maior orçamento para a educação, para que as pessoas possam ir para a faculdade. E se você queria ser médico, bom, o Estado deveria ter um lugar para você estudar médico. E se você queria ser filósofo, um lugar para estudar filósofo. Então, porque teníamos que a educação era um dever do cidadão e era um direito. E em uma comunidade ordenada legalmente, de modo republicano, esses direitos, esses deveres básicos têm que ser garantidos pela própria comunidade organizada na forma de um Estado. Não é que o Estado está por um lado e a sociedade está por outro. Não. O Estado é a forma de organização legal da própria comunidade. Portanto, é a própria comunidade que, de algum modo, sustenta aos cidadãos que a compõem. E, bom, a sustenta nas condições básicas. Uma das condições básicas é saúde, e a saúde tem que ser para todos. Aqui, nós, por exemplo, temos o SUS, né? Não importa se você vive na Faria Lima, em São Paulo, ou vive em Grajaú, em São Paulo. Você pode ir ao SUS. E o SUS tem que ter as portas abertas para todo mundo. Bom, assim também teria que ser a educação. Dessa forma teria que ser a educação. Se você opta para fazer medicina, psicologia, teria que estar... E aí, bom, entendimos que era isso e se criou, obviamente, uma confusão, porque os orçamentos muitas vezes estão destinados a outra coisa. Por exemplo, a pagar juros de bancos ou a pagar outro tipo de gastos que não a educação. Então, esse foi sempre um problema. Mas seja como for, foi aí que eu entrei para ter uma ideia, na cidade onde eu nasci, em Rosário, eu trabalhava em epistemologia, em desenvolvimento histórico epistemológico da psicologia e da psicanálise. Era a disciplina. Era uma disciplina que eu trabalhava. E que era na faculdade de psicologia. A faculdade de psicologia da minha cidade tinha 8.000 alunos. 8.000 lacanianos havia. Imagina, a maior quantidade de lacanianos por metro quadrado. Imagina a conversa. Sim. Imagina o fumódromo dessa faculdade. Imagina os bares ao redor dessa faculdade. E era uma época na qual eu não era lacaniano. Eu gostava de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, de Michel Foucault. Então eu ia dar aulas contra a psicanálise. Você ia mais para um lado da esquizoanálise, então? Na verdade, não era esquizoanálise, não me comprometia tanto com a questão clínica. A minha questão era mais epistemológica. E eu tentava trabalhar a partir da lógica da diferença. Então havia questões que eu colocava desse lado, que era a linha que aparecia a partir de Jacques Derrida, os fenomenólogos franceses da diferença, o Michel Foucault com a crítica às relações de poder e às relações institucionais, e Gilles Deleuze, falando sobre a questão da diferença, a diferença ontológica, resgatando um pouco elementos de Heidegger. Mas isso também me levava a questões dos fundamentos éticos e epistemológicos da ciência, e em especial da psicanálise e da psicologia e da psiquiatria. Então esse foi meu foco. Mas aí eu fui a buscar subsídios na filosofia moderna. E na filosofia moderna, o filósofo que mais me ajudou a poder pensar isso foi Immanuel Kant. Então é como que Immanuel Kant, a epistemologia, Freud, Lacan, a filosofia analítica, não? A análise da linguagem, elementos da linguística, da etnologia, eu gostava muito das aulas de antropologia,
na faculdade também de Ciências de Humanidades e Artes, também estava a carreira de Antropologia. Então havia antropólogos muito bons, e havia uma espécie de moda nos anos 80, assim como hoje tem um auge assim da questão da diversidade sexual, do feminismo e do decolonialismo. Nos anos 80 havia um auge assim da etnologia estruturalista, da análise do discurso e da semiologia bartesiana e da lógica da diferença, da filosofia da diferença. Então, de algum modo, eu me formei um pouco nesse terreno, não? Era uma espécie de contestação a uma determinada forma de marxismo, un poco más ortodoxo, a una determinada forma de existencialismo, también sartreano. Pasé también por una onda donde había un auge marxista y existencialista muy fuerte, que después pasó para a cuestión estructuralista, que después pasó para a cuestión postestructuralista, que después pasó para a filosofía analítica da linguagem formal e das linguagens ordinárias, que depois passou para... E assim foi, não? Nas ciências humanas e na filosofia vão passando, de alguma forma, algumas modas. Entendi. E essas modas nos formam. Sim. Mas a gente também tem que ir vendo o que a gente toma essas coisas. Então, isso parte até um pouco já pegando o gancho disso que você está falando, acho que de uma das questões que a gente está pensando em fazer para você, que é, então, você estudou todo esse ramo, esse lado da filosofia, e como que a filosofia, então, vai se conectar com a psicanálise, né? A gente sabe que o Freud, o Lacan, eles sempre beberam em alguns lagos ali, né, em alguns lugares ali da filosofia, Hegel, Kant, enfim, mas existe alguma conexão ou alguma divergência epistemológica? Qual que é essa relação entre a psicanálise e a filosofia que pode existir? É um problema sempre complicado abordar a relação de psicanálise e filosofia. Eu acho que não tem relação nenhuma psicanálise e filosofia. Psicanálise é um tratamento clínico que originariamente tem a ver com a abordagem das neuroses. Essa é psicanálise. Psicanálise tem a ver com um trabalho clínico que se faz quando você acolhe, em tanto analista ou na posição de analista, um sujeito em sofrimento, com dor, com mal-estar psíquico, né? A partir de aí, você, de algum modo, se coloca numa posição de escuta, estabelece uma relação transferencial, acolhe isso a partir de dispositivos clínicos, tanto teóricos quanto práticos, digamos, do setting, e encaminha um tratamento. Isso para mim é psicanálise, em todas as suas versões possíveis, desde Freud e Breuer até hoje, digamos, não? A filosofia é outra coisa. A filosofia não é um tratamento clínico, não acolhe pessoas em sofrimento e encaminha para análise. Há diferentes formas de entender o que é a filosofia, não? 2.500 anos de filosofia, só assim, grega, latina, europeia, 2.500 anos, sem contar o que não podemos também incluir aí, que é a filosofia, as filosofias orientais, indiana, as filosofias africanas, as filosofias ameríndias. Então, quando você começa a reformular o termo filosofia, bom, aí você encontra uma diversidade muito grande, mas vamos ser super ortodoxos assim e bem de manual. Na filosofia de manual, ortodoxa, assim, grega, latina, europeia, você começa a ter textos que estão escritos em forma de poema, outros em forma de diálogo, outros tratados, outro pedacinho de papiro, que dizem o sol tem o tamanho de um pé, uma frase de Heráclito, e é considerado filosofia. E depois você tem tratados de teologia, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino,
tem tratados sistemáticos de filosofia moderna, tem ensaios. Então, é muito difícil você definir o que seria a filosofia. Eu adoto uma definição de filosofia que é justamente uma definição que se contrapõe contra outras, né? Que se contrapõe contra outras, é óbvio, se se contrapõe, vai ser contra outras, né? Mas, enfim, para mim, filosofia significa indagar as condições de possibilidade de uma experiência. Isso é que é filosofia. Indagar as condições de possibilidade de uma experiência, para mim, é filosofia. Então, quando eu indago as condições de possibilidade de uma experiência cognitiva, eu estou fazendo filosofia, né? E isso tem uma impronta kantiana, digamos. Para mim, filosofia não é entender o ser enquanto ser e seus predicados fundamentais, que seria uma versão metafísica da filosofia, não? Filosofia é o que é o ser. Bom, a mim o que me interessa é saber quais são as condições de possibilidade da experiência cognitiva, de uma experiência prática, de uma experiência estética, de uma experiência política, de uma experiência de loucura. O que significa uma experiência de loucura? Quer dizer, em tanto condição de possibilidade. O que é, quais são as condições de possibilidade para que algo apareça como uma experiência racional ou de loucura, ou de desvario? O que significam as condições de possibilidade de uma experiência de desejo? E me parece que aí entra a psicanálise, né? A psicanálise entra como essa experiência do sujeito com o desejo e com as barreiras que o interditam. Então, quando eu faço filosofia da psicanálise, eu me pergunto quais são os elementos que tornam possível a experiência de um sujeito com o desejo e com as barreiras que o interditam. Então, aí eu tenho que lançar mão, com Freud, de elementos que, por exemplo, colocam em questão o princípio de causalidade. Quer dizer, nós temos comportamentos que não são causados simplesmente por um movimento mecânico do braço, nem que são causados porque eu decidi que assim seja. E aí nós temos o princípio de causalidade mecânica, o princípio de causalidade consciente. Eu tenho comportamentos que estão determinados por uma causalidade psíquica inconsciente, que me fazem repetir determinados comportamentos, determinadas condutas, mesmo causando dor. Quer dizer, eu não quero fazer isso, eu sei que não é bom para mim, mas vou lá e faço. E não é por vontade própria, não é por um problema do braço, é por um comportamento que de algum modo se instala em um mecanismo psíquico inconscientemente e que, de acordo com a hipótese freudiana, tem a ver com o mecanismo de repressão do desejo e de transformação dessa repressão em um sintoma, por exemplo, ou em uma conversão, ou em uma reversão, ou no contrário, ou sublimo, né? E aqui estou citando, assim, sem mencionar A Pulsão e seus destinos, texto de Freud, nesse sentido, não? Então, filosofia me parece que uma coisa é perguntar pelas condições de possibilidade de uma experiência, psicanálise é outra, é acolher uma experiência de sofrimento a partir de um dispositivo teórico e clínico e encaminhar um tratamento, que se passar de uma situação de dor, de sofrimento, a um mínimo de prazer, a um mínimo de satisfação. E isso não impede, por exemplo, a psicanálise de tentar se utilizar de pontos que a filosofia levanta, né? Mas aí que está a psicanálise e toda a ciência. A psicanálise é mais uma ciência que faz igual que todas as outras ciências. Vai buscar subsídio na filosofia. A física, quando vai explicar por que os satélites voam, ela vai buscar uma teoria do tempo na filosofia. Ou vai inventar filosoficamente uma teoria do tempo. Vai inventar filosoficamente uma teoria dos objetos. Ou vai pegar uma teoria dos objetos e no arcabouço a história da filosofia. Então, não é uma peculiaridade da psicanálise lançar mão da filosofia. Qualquer ciência faz isso.
Qualquer ciência pressupõe uma teoria dos objetos, uma teoria do sujeito, uma teoria da relação entre sujeito e objeto, uma teoria da causalidade. A psicologia cognitivo-comportamental pressupõe uma determinada teoria da realidade, uma determinada teoria de como o ser humano funciona, uma determinada teoria de como são os comportamentos, uma determinada teoria da consciência que foi inventada por filósofos do século XVII, XVIII, XIX. Então não é que só a psicanálise lança mão e sabe que lança mão y cita a quien de dónde que está tirando. Tengo otras ciencias que no hacen eso. Por ejemplo, la psicología cognitivo-comportamental, muchas veces, no digo siempre, porque muchos pesquisadores referen a las fuentes, pero muchas veces el psicólogo comportamental ni sabe que está repitiendo cosas que son de una tradición de filosofía, da filosofía europea. Y él acha que está inventando Helio, que las cosas son así mismas. ¿No? Entonces me parece que es importante para un cientista saber cuáles son los presupuestos éticos y epistemológicos da clínica que le adopta, da teoría que le adopta. Por eso que es importante para alguien que se forma en la universidad saber filosofía, o por lo menos saber de epistemología da ciencia que él va a usar. Porque senão é um mero técnico, quer dizer, foi para a faculdade, o professor disse, olha, vê este protocolo? Bom, aplica o protocolo. Tá, você vai, aplica o protocolo. Não sabe onde saiu, o que é, que consequência tem. Bom, me parece que isso é uma questão técnica. O técnico faz isso. Você disse ao técnico, pega o papel e leva para lá. O técnico pega o papel e leva para lá. Agora isso vai ser substituído por máquinas. Você não vai, aprieta um botão e o papel vai. Pronto, acabou. Então não precisamos disso na universidade. Na universidade precisamos de gente que pense. Que pense o que está pensando. Né? Que pense que não, e se a universidade não está formando essas pessoas que pensam, né? É um projeto mesmo de... Enfim, é um projeto quase governamental, né? A retirada da filosofia de escolas, a retirada da filosofia dos centros universitários, quando falam da filosofia como inútil ou... para que serve uma pesquisa em filosofia, né? Muitas pessoas de extrema direita às vezes falam isso, os próprios filhos do presidente já falaram isso, que filosofia não deveria ter em universidade pública, né? Eu acho que não é um problema de pessoas, é um problema da comunidade. Me parece que as pessoas só falam o que é possível de ser falado em um contexto cultural. Então, que sei, se uma pessoa acha que estudar ciência ou estudar filosofia é pura bobagem, ou que uma pessoa pense isso, não faz, sei lá, não faz diferença. O problema é quando uma população, a maioria de uma população, começa a pensar que fazer ciência ou fazer filosofia não faz a menor diferença. Então, me parece que isso é um problema. Mas eu acho que eu estou mais inclinado não a colocar a culpa em dizer, puxa, olha aquele... Não. Me parece que a questão é tomar responsabilidade para si. Então, vamos nós fazer ciência. Vamos nós fazer filosofia. Quando nós vamos estudar uma ciência, vamos nos perguntar pelas condições de possibilidade dessa ciência. Ou seja, não se trata de ir na universidade, fazer aula presencial ou remota, pegar, preencher a papelada e pronto. Vamos fazer ciência mesmo. Né? Porque senão não adianta muito criticar o cara do outro lado que diz, poxa, a filosofia não serve para nada, a ciência não serve para nada. Então, não serve para nada, então vamos fazer servir. Então, quando nós vamos para a universidade, me parece que somos nós que temos que nos interrogar que tipo de psicologia nós queremos, que tipo de psicologia nós praticamos, quais são os fundamentos da psicologia que eu pratico, de onde que tiraram os conceitos que estão aqui. Porque, por exemplo, no século XVIII, XIX, uma histérica era curada com banhos de água gelada. Era curada com banho de água gelada. Que sei, porque era histérica, então botaban a mulher em plena Europa, o frío da Europa, em banho de água gelada durante 8 ou 10 meses. E assim por horas por dia, 8 horas por dia em água gelada. Bom, morria de pneumonia o se curaba. Claro, se curaba, no quería más entrar en agua gelada.
Agora, minha pergunta é: como nós sabemos que não estamos fazendo a mesma coisa agora? Né? Quer dizer, confiar cegamente em aquilo que se coloca dentro da universidade, como que, bueno, no, antes que burros que eran, colocaban as histéricas na UAG. E agora estamos fazendo o quê? Exatamente. Então, quando nós perguntamos isso, não é para derrubar tudo que a gente aprende, é para saber, bom, de onde que estamos tirando os conceitos. Né? E acho Tudo que bem. a quem esses conceitos servem também, né? Porque fazer ciência pela ciência também, será que tem tanto valor, né? Exatamente. Para onde que isso Ciência para vai? quê? Perfeito, Olivia, esse é o ponto. Ciência para quê? Ciência para quem? Isso é uma coisa que nós vemos, não? Por isso, eu acho que você tem razão, Rafael. Tem gente que não gosta de ciência, não gosta de filosofia. Tá. Os que gostamos de ciência e filosofia. Estamos que gostamos de beleza. A maior parte das pesquisas melhor financiadas desse país estão vinculadas com multinacionais. Então, para quem estamos fazendo ciência? Depois vamos discutir a questão do ambiente, depois vamos dizer que estamos poluindo os rios, depois vamos nos queixar de que temos que comer menos carne ou que temos que ser veganos, certo? E a ciência que se faz dentro da universidade? Está fazendo para quê? Né? Me parece que esse é um ponto fundamental, não? A ciência e tecnologia. Estamos desenvolvendo ciência e tecnologia para multinacionais, é isso? Estamos desenvolvendo ciência y tecnología para desmatar, esa idea. O vamos a hacer ciencia y tecnología para morar en un planeta. Y morar en un planeta implica no apenas a questão da agricultura, da produção dos alimentos, também implica a questão da saúde mental. Vamos morar em um planeta, mas de um modo saudável, seja o que isso queira significar. Vamos ter que começar a pensar o que significa morar de um modo saudável. Né? Há um caso, Rafael, Lídia, que nos tocou agora na pandemia. Quando começou tudo isso, ninguém sabia o que aconteceria. Eu acho que todos pensamos que teríamos 15 dias de tédio, porque íamos ter que ficar em casa. Digo, os famosos 15 dias de férias, né? Nossa, Nossa, vou 15 ficar em dias casa. em casa, não sei o que eu vou fazer, não tenho nada para fazer. 2 anos mais tarde, o problema generalizado é o excesso de trabalho, a frustração por ter perdido o trabalho, o luto por ter perdido seres queridos, ou o trabalho, ou a empresa, um estresse enorme. Duplicou o consumo de antihistamínicos, de clonazepam, de um ano para outro, na pandemia. Quiere decir, así como está, no está funcionando, parece. Porque o que nós estamos procurando... Bom, a psicanálise explodiu. E é interessante, por que explode a psicanálise? Tem vários motivos, é multicausal, como todo mundo diz de todo ultimamente. Mas tem uma coisa, nós viemos com um discurso de meritocracia, de individualidade, de esforço pessoal, de competitividade. Chegou um vírus aqui e disse, meu irmão, você pode ser competitivo, meritocrático, o que você quiser. Se você não se cuida junto com outro, você morre. Você morre. Então é melhor, o vírus falou para a gente, é melhor você pensar melhor o que você está fazendo. Porque você vive em comunidade. E eu me alimento de gente individualista. Então é melhor pensar em comunidade, porque eu vou matar todos vocês. Então, aqueles discursos de você pode, você faz, você é melhor, que era um discurso de rompimento de laços, que já estava produzindo fenômenos de cansaço crônico, de depressão, de pânico, de desamparo, de aumento de diagnósticos de autismo, não? São todos fenômenos de rompimento de laço social. Quer dizer, rompimento de laço social bancados, sustentados por un discurso de seja o empresario de você mismo.
É um discurso de produção capitalista, principalmente. Né? E pior do que isso, porque não era o discurso de produção capitalista da época do capitalismo de Henry Ford. Sim, sim, com É o certeza. discurso pós-fordista. Byung-Chul Han vai falar muito sobre isso, né? Exatamente. Byung-Chul Han, Nora Merdin en Argentina, tem vários que começaram a refletir sobre isso. Em psicanálise, isso já estava sendo visto com Lacan, quando Lacan disse que o mandato superiórico do final do século XX já não é o mandato superiórico freudiano, de você não pode. Não, o mandato superiórico de Lacan é goza. Se você pode uma, vai 20. Experimentou uma droga, experimenta 50. Teve sexo com um, faça sexo com 30 agora. Né? Trabalhou 8 horas, trabalha 16. Amanhã trabalha 20. Né? Então, goza o tempo inteiro. Esse goza o tempo inteiro calou justíssimo com o neoliberalismo, com o discurso da meritocracia, com o rompimento do laço social. Você está terminando, vocês, Lívia e Rafael, estão terminando o curso, são psicólogos. Então, o que acontece? Você olha para o Estado e o Estado é o que te rouba o dinheiro de teu trabalho. Então, o Estado é teu inimigo. Olha para os partidos políticos, o que é o partido político? São um monte de corruptos que roubam o dinheiro do Estado, que o Estado roubou de você pelos impostos, outros corruptos. Então, o Estado é meu inimigo, os partidos políticos são meu inimigo, e a sociedade? A sociedade está dividida entre clientes e competidores. Então, não temos mais uma comunidade. Temos clientes, competidores e inimigos. Bom, é cantada a ficha nessa. Você vai enlouquecer. Não tem outro caminho. Se o que você tem ao redor são ladrões, inimigos, competidores, ou no pior dos casos, cliente, então acabou. Você não tem laço. Não? Você não tem laço. Você vai enlouquecer. Então vai, pelo amor de Deus, para o colega que em vez de fazer o vestibular de psicologia, fez vestibular de psiquiatria, vai dizer, meu irmão, me dá uma receita aí porque não estou aguantando mais. E o que você vai fazer é se medicar, como faz boa parte da população, se medica. Brasil tem, acho que deve ser o país que tem mais farmácia por metro quadrado no planeta. Nunca vi um país que tenha mais farmácia do que o Brasil, é um grande negócio. Não? E são drogas lícitas todas, que você pode comprar, receitadas. Né? É uma coisa que eu sempre digo isso, me parece assim surreal. Tem oferta de medicamentos. Você vai lá e tem o medicamento do dia, está em oferta. Então você compra porque está em oferta e guarda. Não faz o menor sentido. Que tipo de saúde mental, que tipo de saúde pública nós podemos construir em uma comunidade onde nós temos oferta de medicamentos? Oferta de preço de medicamentos. Não faz o menor sentido isso. Então, e não é uma questão apenas política, ou não somente política, é uma questão epistemológica. Não dá para fazer isso. Não? Então, nós temos que pensar que saúde mental, que saúde pública, que psicologia, quais pressupostos. E como diz Lívia, para quê isso? Para produzir mais, para consumir mais, para sermos mais competitivos. É isso que nós estamos buscando, ter uma performance psicológica para sermos mais competitivos, para estar mais focados. Me parece que esses são temas que a gente tem que se perguntar. E aí, obviamente, vamos recorrer à filosofia, não? Eu acho que isso daria para conectar, inclusive, acho que se a Lívia quiser fazer essa pergunta, acho que é melhor você fazer, Lívia. Eu já fiz as duas primeiras, aparece sua voz ali fazendo essa pergunta um pouco. Mas de qual que você ia falar? Eu ia tentar juntar a segunda, se a psicanálise se configura como uma ciência, e se sim, dessa questão de alguns espaços acadêmicos tentarem colocar a psicanálise como uma pseudociência. Né? A TCC tenta colocar a psicanálise como pseudociência.
tem uma rixa dentro da universidade, tipo, isso aqui, o que eu estou estudando não é ciência de verdade, isso aqui é o seu outro não, a psicanálise não. Você quer formar em psicanálise por fora? Forma, sabe? Mas eu acho que era isso que eu estava pensando, assim. Tenta formular isso com as suas palavras. Não, por mim tá feito. Então é isso. A psicanálise é uma ciência. Depende qual é a definição de ciência que você vai usar, né? Ciência para quê? É a questão que Lívia colocou, né? Ciência para quê? Se a ciência é para atender, é definida para atender interesses de grandes corporações, talvez a psicanálise não seja uma ciência. Isso é provável, não? Mas a ciência é uma prática, me parece, que produz conhecimento a partir de alguns critérios que se establecem em determinadas comunidades, podríamos dizer assim, né? Comunidades científicas y comunidades de individuos. Entonces, primero, acho que é interessante pensar qual é a história da epistemologia. Antes de dizer o que é ciência e o que não é ciência, o que é ciência e o que não é ciência começou a ser problema quando se inventou a epistemologia. E quando se inventa a epistemologia? O dia que os Estados nacionais europeus precisam decidir como distribuir o orçamento do Estado nas universidades. É aí que começa. Ou seja, o epistemólogo é um funcionário do Estado que vai dizer, vai fornecer argumentos para o governo de turno a que saber vai financiar e que saber não vai financiar. É assim que começa a epistemologia. Então, a demarcação epistemológica entre o que é ciência e o que não é ciência foi feita em função do interesse de organização de políticas de Estado. Então, se um Estado tem como objeto desenvolver grandes capitais, bom, terá uma teoria da ciência. Se um Estado tem como objeto desenvolver um saber da comunidade, terá outro tipo de teoria da ciência. E aí nós vamos encontrar diferentes tipos de epistemólogos. Podemos ter Karl Popper, podemos ter também Feyerabend. Karl Popper dice, bom, a ciência tem uma demarcação que permite saber o que é ciência e o que não é ciência a partir de a refutabilidade, etc. Feyerabend vai dizer, ciência é o que tem eficácia é ciência. Né? E ele vai propor o anarquismo epistemológico. Gastón Bachelard e Thomas Kuhn van a propor a idea de obstáculo epistemológico, paradigma epistemológico, e van a surgir outro tipo de formas de entender o que é a ciência. A partir de Thomas Kuhn, se vocês quiserem, é possível entender a psicanálise como ciência tranquilamente. A partir de Feyerabend, a partir de Gastón Bachelard. Então, você tem na tradição do século XX uma série muito importante de epistemólogos de vários lugares do planeta, onde você pode dizer que a psicanálise é uma ciência. A psicanálise é uma ciência empírica, ou seja, a psicanálise acolhe fenômenos empíricos a partir de um dispositivo conceitual, com um conjunto de hipóteses, com um conjunto de regras, e tenta encaminhar esse conjunto de hipóteses, esse conjunto de regras, esse set, modos de observação, modos de encaminhamento, modos de prova, tenta encaminhar isso para dar um resultado. Então, a psicanálise é uma ciência empírica. Agora, é uma ciência radicalmente empírica. Né? Eu insisto nisso. A psicanálise é um empirismo radical. Por que é um empirismo radical? Existen ciencias que son ciencias formales. A matemática, por exemplo, é uma ciência formal. A lógica é uma ciência formal. Você pode dar a priori um resultado. A priori você pode determinar um resultado. Isso é uma ciência formal. Há elementos que podem ser utilizados a priori, formais, a priori na física. Mas, porém, no entanto, o resultado não é a priori. Porque depende do fenômeno físico em questão. Vocês devem ter passado pela quinta série, antes de chegar na universidade, e lá devem ter visto que a professora falava a pressão e temperatura constante,
o fenômeno produz esse resultado. Beleza, a pressão e temperatura constante. Eu posso garantir que aqui em Barão Geraldo a pressão e a temperatura nunca é constante. Então, os fenômenos físicos nunca têm o mesmo resultado. Claro, em uma experiência de laboratório isolado do planeta, a pressão e a temperatura constante, eu posso repetir. Barão Geraldo não é um laboratório que tem pressão e temperatura constante. Então, o que acontece? Eu tenho uma probabilidade de que certas coisas aconteçam em Barão Geraldo a partir de uma experiência de laboratório a pressão e temperatura constante. Aí que temos? Nós temos uma ciência que usa elementos formais, mas que aplica esses elementos formais em um fenômeno empírico e que tem um resultado provável. É provável que P, dadas essas condições, em Barão Geraldo, é provável que P. Por quê? Porque nós medimos uma certa variável e tem um 80% de chance que P. Beleza. Isso é uma ciência empírica que trabalha sobre a base da probabilidade. As vacinas contra o coronavírus têm uma probabilidade de 90%, 92%, 95%. Bom, tem um 8%, um 10%, um 8%, um 5% que vai morrer, que pode ser entubado. A psicanálise trabalha com isso. É por isso que é radicalmente empírica. Porque a psicanálise não trabalha com a probabilidade, trabalha com um caso singular. Então, a psicanálise tem elementos formais, tem um dispositivo teórico que coloca a prova diante de cada novo caso. E adiante de cada novo caso, volta a colocar em jogo, volta a colocar no tapete todos os elementos. E não tem garantia de que isso dê certo. Pode dar errado. Isso me lembra aquela frase do Lacan, isso que você falou de que a gente não tem que se preocupar se a psicanálise vai entrar em alguma das ciências, mas em qual ciência que cabe a psicanálise, né? Eu acho que a psicanálise é uma ciência empírica que usa elementos formais e que vai trabalhar a partir da singularidade, não a partir da generalidade. Então, você tem o caso do cognitivo comportamental. A cognitivo comportamental é uma teoria empírica que trabalha sobre fenômenos empíricos sobre a base de uma estatística, sobre a base de uma probabilidade. Se eu aplicar tais procedimentos, é provável que P, em 90%. Beleza. Aí eu pergunto, e o 93%? Você tem certeza que vai? Não, não tenho certeza. Então, não é uma ciência? Ah, não, é uma ciência porque eu tenho probabilidade. Bom, essa é uma ciência das probabilidades. Se eu medito a ciência com ciências formais, onde não tem probabilidade, tem um resultado a priori, isso não seria uma ciência. Então, o que é ciência? Aquele saber que me dá um resultado a priori, aquele saber que me dá um resultado probabilístico, aquele saber que me dá um resultado en un caso singular en cuanto tal. Então, quando nós perguntamos o que é ciência, nós temos que ver qual é a lógica de cada uma dessas ciências. E sobre que fenômenos essa ciência está operando. Então, eu não posso pedir para um matemático que me resolva um problema de um consumidor compulsivo de cachaça. E dizer, você não é cientista? Não, se é cientista, resolva. Não, eu faço conta, sei lá, faço fórmula. Então não é ciência, porque não resolveu o caso. Não, ele é uma ciência que tem um determinado objeto que produz um determinado saber de acordo com uma determinada lógica. Com as vacinas, por exemplo, não? As vacinas são instrumentos que são aplicados em situações empíricas, concretas, com uma probabilidade. Tem gente que morre.
toma vacina, pega coronavirus y morre. Y no vamos a decir que entonces la vacina no serve. No serve porque es un chico que murió. Oh, no. Esa ciencia tiene una probabilidad. A psicanálise trabalha con outra lógica, com a lógica da singularidade e com a lógica da diferença. Então, a singularidade, a psicanálise não vai trabalhar por um protocolo probabilístico. Vai trabalhar com a singularidade do caso. Vai trabalhar com os elementos exatamente que o próprio paciente leva para análise. E é a partir de aí que vai reformular, inclusive, sua própria teoria. Então, aí nós temos outro tipo de ciência. Por isso eu digo que é radicalmente empírico isso. Uhum. E acho que me fez pensar, assim, que quando a gente volta para o começo da nossa conversa, né, que você estava falando sobre como a filosofia vai se embrenhando em todas as outras ciências, né, e a gente pensa em como ela é um caminho até a psicanálise, a gente pode pensar a psicanálise como essa ciência que procura as possibilidades, né, e não esse resultado que vai ser sempre certo 100% das vezes, né. O psicanalista tem que lidar com a incerteza, com o improvável, com o impossível, com o real, diria Lacan, não? Com aquilo que não cessa de não se inscrever. Quer dizer, o que acontece? Nós, diante de um fenômeno, tentamos inscrever o fenômeno o tempo inteiro, a partir de fórmulas, a partir de elementos, de princípios, de regras. Né? A nossa vida cotidiana é assim. Nós temos um corpo em estado de excitação constante e o que nós buscamos são regras para lidar com essa excitação. E tentamos ver de que maneira algumas regras podem nos ajudar a lidar com esse corpo que habitamos. Mas há algo real do corpo que nos coloca em pauta o tempo inteiro. Então estamos meio como que na frente e atrás do corpo, né? Sempre temos um mal-entendido com esse corpo. Bom, porque esse corpo é o corpo real. É o corpo real que, você pode colocar algumas regras e mais ou menos vai levando, mas vai ter algo que não vai se inscrever na regra que você colocou. Então você vai ter que reformular isso constantemente. Assim como na vida cotidiana você reformula sua vida o tempo inteiro ou adoece, assim é que acontece na psicanálise. E a psicanálise é uma experiência artificial no qual você reformula sua vida o tempo inteiro. Daniel, e pensando em tudo isso que você está falando, a gente, da psicanálise como ciência e a relação com a filosofia, a gente sabe que a psicanálise é muito estudada, né, nas universidades, nos cursos de psicologia, e qual que é a importância, você acha, da psicanálise nesse ambiente, assim, universitário e dos cursos e na sociedade? Eu acho que o importante é que aqueles que são praticantes de psicanálise se reúnam em comunidades, utilizando as formas mais diversas que possam encontrar e possam criar comunidades de praticantes de psicanálise a partir dos quais poder produzir sua própria formação, poder produzir seu próprio intercâmbio de experiências, sua apresentação de casos. Me parece que essa forma que de algum modo Freud inventou por fora da instituição estatal, é a que lhe permite maior dinamismo à própria psicanálise para poder se transformar diante do real do caso, diante do real da empiria. Porque se por um lado é importante, eu trabalho na universidade, eu dou aulas disso na universidade, por outro lado, o ritmo das instituições estatais, das instituições oficiais, é um ritmo que cristaliza muitas vezes. E me parece que o tempo da relação entre analista e analisante, o tempo da prática clínica, é um tempo que não pode estar sometido ao tempo do conselho escolar, ao tempo da CAP, do CNPq ou do que for. Me parece que é importante que a psicanálise esteja na universidade, nas escolas, nas pós-graduações, como um elemento que se estuda. Agora, a formação analítica que começa um dia e só termina o dia que você vai morrer, ou seja, essa história de que você é psicanalista em 6 meses com um curso de
por internet, não sabemos que não é assim. Você pode fazer curso por internet, faz curso. Winnicott, que vocês conhecem muito bem, fazia transmissão de psicanálise por rádio. Dolto fazia transmissão de psicanálise por rádio. Lacan fazia transmissão de psicanálise por rádio e por televisão. E, bom, hoje tem um monte de gente que aparece por rádio, por televisão, pela internet, mas isto não é novo. Isto se fazia na época de Winnicott. Lá na época da guerra se fazia isso. Ou seja, fazer transmissão dessas formas e fazer prática aí no grupo no hospital, ou no grupo no pronto-socorro, ou no grupo dentro de uma comunidade operária. Pichon Rivière, Mary Langer, en Argentina, por exemplo, faziam psicanálise e faziam formação de psicanálise da IPA na favela. Na favela. Em Centroamérica faziam isso, a Melanie Klein fazia isso no meio da montanha, na selva. Né? Então, me parece que essa dinâmica é fundamental. Por isso que a psicanálise tem 130 anos. A psicanálise não tem 130 anos porque é uma novidade que, bom, surgiu agora. Né? Quando alguém do TCC disse que a psicanálise não é ciência porque não prova seus resultados, é engraçado, né? Dá para ver que a pessoa não foi para a biblioteca, não leu, não tem internet na casa, porque em 130 anos tem centenas de milhares de casos na língua que você quiser. Ou seja, você quer ver caso clínico em psicanálise? Eu acho que deve ser assim, materialmente impossível juntar tudo isso numa biblioteca só. Agora temos internet, então dá para ter nas nuvens e essas coisas. Mas são centenas de milhares de casos clínicos. Pois é, Daniel, eu tava lendo um artigo recentemente que eu tô fazendo vou começar uma série lá no nosso espaço, falando exatamente sobre essa relação entre psicanálise e ciência, etc. E aí, um dos artigos que eu tava lendo, o autor elabora que você colocar que a psicanálise não é uma ciência, por todas essas questões que a gente estava trabalhando aqui atrás, em questão dela não ser experimental, não ser estatística, né, de você não chegar e mostrar os resultados estatísticos dela, é tão perigoso que é o mesmo que você chegar e falar, não, porque você desqualifica mesmo determinadas áreas da matemática, determinadas áreas da física desse jeito. Claro, dizer que uma ciência tem que ser estatística, bom, você jogou por fora todo saber, que sei, só que estatística vale, então a única ciência que tem é estatística. Todo o resto não é estatística. Ou é experimental, né? Quantas coisas da matemática não dá para fazer um experimento para saber. Mas aí também, experimental. Experimental, que é experimental? Porque a psicanálise é experimental. Mais experimental que a psicanálise? Caso a caso é experimental. Caso a caso é experimental. Ou seja, não é que você fez um experimento e repete. Não, aqui você tem que fazer experimento todo o tempo para ver se funciona. Ou seja, se ciência é experimental, a única ciência que existe é a psicanálise, porque ela sí é realmente experimental. Porque, aliás, o experimento esse tem as singularidades desse experimento, o experimento seguinte tem as outras singularidades. Quando você faz ciência experimental e supõe que um experimento repete em todos os outros, é porque você apagou todas as singularidades. Você apagou todo. Isso se vê com vírus. Pergunta para um biólogo se um experimento de uma sequência de vírus vai ser exatamente igual a outro experimento de outra sequência de vírus. Vai dizer, não, crio um padrão, mais ou menos. Tiro uma variável e vou por aí. Senão não consigo fazer nada. É isso que vai dizer um biólogo. Então, o que ele está dizendo? Não, eu apago tudo que é singular e faço uma sequência, porque senão não consigo fazer. Bom, o psicanalista diz, não, eu não apago nada. Eu vou em cada um desses. Então, se o critério de ciência é experimental, não tem mais ciência que a psicanálise. E você vê diferença, Daniel, do estudo da psicanálise nas universidades no Brasil e em outros países? Eu vejo diferença de estudo da psicanálise de um grupo para outro, de um lugar para outro, de um caso para outro, de um ano para outro. No ano 2019,
tinha psicanalistas que consideraban que psicanálisis só podía se fazer com diván. Si no tinha diván, o sujeto no entraba en análisis. Si no tinha diván, no había psicanálisis. 2019. 2020, o cara estava fazendo... aqui estava fazendo diván. Deitado no chão do quarto com o celular. Exatamente. Estava fazendo psicanálise com o celular. Por quê? E porque tinha uma decisão muito clara. Abandonava o paciente porque não estava diván. Então, não tenho diván, então sinto muito, meu irmão. Vai buscar um diván. Não vou poder... É isso que você vai fazer com o paciente? Que psicanálise seria essa também, né? Exatamente. Inclusive, entre nós, o divã nunca foi tão importante assim. Freud atendia em hospital, na cama da pessoa, atendia em Salpêtrière, quando foi para Salpêtrière lá, havia 2.000 loucas lá que arrebentavam as paredes, faziam qualquer coisa, e ele estava lá, dentro de piscinas, de água. Aí atendia, não é que tinha um divã, essa história do divã, o cachimbo, é uma foto que, sei lá, que alguém gostou muito e todo mundo faz isso, não? Colocou divã, se forma de psicólogo, de analista, então compra um divã, uma fotinho de Freud, compra um cachimbo e espera. Não, isso é sei lá, é uma ilusão que se tem, né? Mas psicanálise se faz... y desde la época de Freud, se faz en hospicio, se faz en un lugar donde las crianzas estaban en un hospital, crianzas órfanas. Winnicott hacía eso, atendía crianzas que los padres habían morido en la guerra. Entonces, y así con tantos. Sabina Spillergen inventó una creche en plena Revolución Rusa y hacía psicanálisis dentro de una creche. Né? O próprio Ferenc fez uma coisa similar a essa, que ele foi um dos primeiros a falar, tipo, não, eu vou de atender prostitutas, eu vou atender gays, né? Isso no início do século XX. Exato, e era na época de Freud isso. Isso. Bettelheim atendendo crianças também no hospital, Rosine Lefort, Robert Lefort atendendo autistas no hospital, crianças que estavam assim, não conseguiam nem se segurar. Então, achar que nós agora estamos fazendo uma coisa nova que nunca ninguém tinha feito antes, que não, fizeram um monte de coisas, não? Trabalhos, inclusive, de técnicas de conversa, não? Mary Langer e Pichon Rivière, que foram trazando outros caminhos também, tentaram fazer coisas dentro de grupos, comunidades terapéuticas que se aplicaban elementos de psicanálisis. Entonces, la psicanálisis fue metamorfoseando de acuerdo a contingencia, de acuerdo a situación, de acuerdo a singularidad do caso. Si você puede tener un consultorio bien equipado, con aire acondicionado, un diván y fumar cachimbo, está bom, está ótimo. Mas se... O problema é seu, né? Não, eu gosto disso. Já não fumo mais, mas também fumava em uma época. Mas pensar que porque eu fumo, então isso é psicanálise? Não é bem assim. A psicanálise acontece quando há uma possibilidade de escuta a partir de um dispositivo clínico e teórico que permite a um sujeito artificialmente ter que se haver com o desejo e com as barreiras que o interditam. Lidar com o real do sintoma. É aí que há a psicanálise. Isso pode acontecer com um divã? Pode. Mas o divã não é garantia de que isso aconteça. Então a gente tem que ver como é que nós tornamos isso possível. Aí é que está o desejo do analista. O desejo do analista é que haja análise. O desejo do analista não é um mistério, tem um monte de lacaniano jogando tinta sobre o desejo do analista. Não, é importante a gente discutir qual é o desejo do analista. O desejo do analista é que haja análise, é sustentar uma análise, é sustentar essa posição de escuta que consiga fazer isso, essa experiência artificial.
Daniel, acho que a nossa conversa tá muito boa. Por mim, a gente ficava aqui até 9 horas da noite. Acho que se deixar, a gente vai até anoitecer. Mas até para ajudar o pessoal a continuar com essa conversa, né? Depois de escutar a gente aqui e tudo que a gente está falando sobre esses temas, a gente pede que o nosso convidado indique, né? Livros, autores ou algum filme, qualquer forma de poder continuar essa conversa aí sozinhos depois. Se você puder Ah, indicar para o pessoal que está ouvindo. não sei. Acho que cada um acho que cada um de nós é encontrado pelo livro e pelo filme que precisa. Tem uma questão que me contou uma pessoa que é do candomblé, que ela me disse que eh, as, as plantas que crescem ao redor de você são as plantas que teu corpo precisa. O corpo, de algum modo, às vezes tem toxinas, não tem funcionamentos que podem ser prejudiciais. Por acaso crescem plantas. Então, essa pessoa me dizia que não é por acaso, é que você faz parte da natureza, faz parte do ambiente. E eles têm a ideia de que o ambiente tem um equilíbrio, onde quando você está precisando, quando você está mal de. Para mim acontece uma coisa, eu tenho um problema de fígado, e eu tenho uma planta de boldo que cresce sozinha lá fora. Ninguém faz nada, mas ela cresce, cresce. Parece meio misterioso isso, mas as plantas crescem em função das necessidades do corpo. Quando eu escutei essa história, eu pensei que, bom, aqui em casa não crescem muitas plantas, mas aparecem livros em casa, aparecem livros e filmes. E geralmente aparece o livro e o filme que estou precisando justo nesse momento. Então me parece que para aquelas pessoas que estão escutando, fiquem atentas aos livros e aos filmes que aparecem ao redor no quintal deles. Talvez seja isso que eles precisem ler ou precisem ver para continuar com a conversa. Bom, Daniel, que bom que você apareceu pra gente, então. E muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz com essa conversa. Era um tema que a gente já estava há um tempo querendo conversar sobre. Então, de novo, muito obrigada por ter aceitado. A gente adorou. Muito E obrigado. Muito que a obrigado. Foi um gente prazer, continue Daniel. aí. A gente sempre fala para os nossos ouvintes, né? Se ficou alguma dúvida, alguma provocação, quer mandar mensagem lá no Instagram, quer mandar pergunta, a gente repassa se precisar. Então, sigam a gente lá nas nossas redes para vocês continuarem vendo nossos textos, mandar mensagem com dúvida, estamos lá disponível. E é isso. Acho que uma conversa muito proveitosa. Foi muito bom para mim conversar com vocês dois. Se quiserem conhecer ali também o Daniel, a gente vai, quando a gente for fazer a chamada desse episódio, né, a gente vai marcar você lá, Daniel, e, Isso. enfim, para conhecerem o trabalho dele também, que é muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer, Daniel. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.